Irmãos, só para dar o versículo padrão aqui, vamos abrir a Bíblia, as Bíblias em Colossenses 3, versículo 2 e 3. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Essa é a minha primeira pregação evangelística, digamos assim. Não vai ser uma pregação de estudo, não vai ser uma mensagem de admoestação, nem de nada disso. Vai ser uma mensagem de evangelização. Eu como um cristão, digamos assim, old school, eu sou old school, velha guarda. Eu nunca pensei em ser velha guarda, eu sempre achei que eu seria nova guarda, porque na minha época, meu pai era velha guarda e meu avô era velha guarda. Então hoje eu sou velha guarda. É interessante isso. Eu assisti muitas pregações de americanos, em Xaramubim, Fortaleza também, em outras cidades. E as pregações, as mensagens evangelísticas tinham sempre um padrão. Elas tinham um padrão, né? O padrão de João: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Esse é o padrão, né? Mas a gente tem que entender que naquela época era uma época diferente. As pessoas queriam conscientizar um tipo específico de pessoa. Vamos dizer assim. O termo que seria utilizado seria um IUP, né? Para quem não sabe, né? Aquela pessoa que ela quer viver os prazeres, ela quer viver o agora, ela quer, sei lá, ele acha que a vida é curta, né? Então, ela não é interessante desperdiçar o seu tempo com coisas espirituais agora, porque não levariam a nada. Era o pensamento dominante naquela época. E, né, evidentemente, era um tempo diferente, porque essas pessoas, elas tinham uma coisa em comum que eu acho que as mensagens de hoje não atingem as de agora, porque as coisas mudaram bastante. As pessoas daquele tempo, eles tinham uma convicção. A convicção básica era de que elas sabiam que era o mal, e elas tinham consciência do pecado. A firme consciência do pecado e a consciência de escolher o erro. Elas sabiam disso, era comum. Eu já vi até o pastor falar essa mesma coisa hoje, mas eu acho que pouca gente pensa isso. Pouca gente eu vejo pensar exatamente isso. Mas naquele tempo eu via acontecendo nos bancos. Eles diziam: quando eu tiver 60 anos eu me arrependo. Eu vou para a igreja. Agora não, agora eu preciso curtir a vida. A vida é curta, eu tenho que curtir a vida, depois a gente vê. Né? E aí a pregação era nesse sentido, de que você tinha que se arrepender, porque o tempo poderia não dar tempo dela se arrepender. Né? É mais ou menos assim, era o geral. Né? Mas, sobretudo na década de 80, depois da década de 80, mas essa coisa começou na década de... Aqui no Brasil, em 45, 46. Satanás já estava trabalhando um negócio, uma agenda. Essa agenda do neopaganismo. Essa agenda do neopaganismo, ela estava já em ação, porém, ela não tinha ainda chegado no nível que chegaria, que era o nível pretendido, que seria na década de 90. Entendeu? Esse neopaganismo, ele começa lá fora, através da nova era. Ensinamentos de nova era. As pessoas que são mais velhas entendem, sei lá, a fase psicodélica dos Beatles, Rolling Stones, Sex Lib, New Age, hippies.
esse pessoal, todos eles foram impregnados por ensinamentos hindus, ensinamentos de nova era, que era um paganismo. Era literalmente um paganismo. Mas aquilo estava no nicho, não estava na sociedade, ainda. Na sociedade, o que reinava era o pensamento Yuppie, né? Que descreve o quê? Uma sociedade que está interessada em viver a vida, conquistar o mundo, adquirir uma posição na sociedade para que tenha posição, status e prazeres. Era esta, na época, a ideologia vigente. E era para essa ideologia vigente que as mensagens eram direcionadas. Só que, por baixo dos panos, um paganismo estava emergindo devagarinho. Aqui no Brasil, um sujeito chamado Pierre Véget chegou em 1945, exatamente quando começam a nascer as primeiras pessoas da década de 80. Porque da década de 1945 até 1964, 64 por aí, nós temos as pessoas que vão se tornar os meus pais, em 1980. Certo? O Pierre Véget é meu avô. E esse cara chega aqui, na Bahia, e ele introduz um neopaganismo baseado em uma falsidade antropológica e histórica, e gera nisso uma religião que hoje em dia é tida como se fosse válida e que foi assimilada de uma forma que ninguém, absolutamente ninguém, ousa falar a sua origem, que é uma origem postiça e artificial, criada por esse cara, que nada mais era do que digamos assim, um fotógrafo. Ele era um fotógrafo. Aqui, o neopaganismo começa com essa religião implantada pelo Pierre Véget. Vocês procurem saber qual é. E lá fora é a nova era. E isso foi incluído exaustivamente em todo o meio de entretenimento. De novelas, noticiários, documentários, filmes. Você não encontra, pode pegar, não tem nenhum filme a partir da década de 60 até hoje que ele não seja espiritualista. Não existe moral cristã, absolutamente nenhum filme mais depois da década de 60, não existe. Falam muito de inclusividade, inclusão, você vê aí o pessoal mudando o Capitão América, mudando a Branca de Neve é feia e a rainha é bonita e tá a maior briga. Tá todo mundo vendo isso aí, né? Porque temos que representar todas as possibilidades nas telas. Se existe uma, o cristianismo é pelo menos quase 50% hoje, mas já foi mais, mas digamos que está em 50% da população. Pelo menos se diz cristã. E se existe uma coisa que não é descrita em nenhum dos filmes, é o cristianismo. Você não vê cristianismo em nenhum desses filmes. Você vê o neopaganismo. E isso impregnou praticamente na mente de todos. Na mente de todos, né? Todo mundo hoje, na maioria dos casos, ele é espiritualista, ele é, ele é animalista, transhumanista, ele é ateu, agnóstico. Isso não acontecia na década de 80. Na década de 80, o cara dizia, eu sou um católico não praticante. Era o máximo que ele fazia. Eu sou um católico não praticante, eu acredito no céu e inferno. Essas pessoas, elas não acreditam mais em céu e inferno. Elas não acreditam em danação eterna. Elas não acreditam nem no conceito de certo e errado e de pecado. Para elas, o errado é o que fazem contra ela, né? Mas nunca o que elas fazem. Nunca, absolutamente. Né? Agora, vamos voltar ao pensamento Yuppie. Vamos passar ao pensamento Yuppie da década de 80, que são os caras mais antigos. Né? O que é que Deus dizia em relação a esse pessoal? Ele dizia o que Colossenses 3:2 já disse, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Isso aí já derruba o pensamento, né? Esse pensamento,
Mas existe a pá de cal, né? A pá de cal que foi dada, que é o quê? 1 Timóteo 6, 9 e 10, que vai dizer: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em suas concupiscências, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens da perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, né? Veja bem como isso descreve o pensamento da época da década de 90 até começando da década de 80 até 90. E como sempre, Deus está eternamente certo. Os homens que caíram, esses homens, aqueles homens, eles caíram em concupiscências loucas e nocivas. Por quê? Porque uma vida centrada na busca de riquezas e prazeres fatalmente leva a duas coisas. Leva-se à desilusão existencial, né? Ou à falta de propósito. E, geralmente, a desilusão existencial e a falta de propósito levam ao desespero. E este cenário é justamente um cenário propício para que ensinamentos malignos como os de Pierre de VG venham e encontrem um lugar, né? E foi exatamente o que aconteceu no Brasil, né? Esse neopaganismo infestou todos os ambientes, alimentado pela indústria, pelas propagandas, pela mídia, pelo jornalista, confirmado por essa mentira, né? E a grande maioria das pessoas agora, elas são isso. Elas são abortistas, espiritualistas, animalistas, transhumanistas, cientificistas, alguns são cientificistas. Eles são idólatras em todas as linhas. Eles não podem ser considerados aquele cara da década de 80 que apenas queria viver a vida e curtir a vida doidado. Não, ele é um cara a mais. Ele é uma pessoa que ele não tem mais noção. Ele está que nem os cidadãos de Nínive, que não discerne mais o esquerdo do direito. Estão mais desse lado. Mas nem todos, tá? A coisa pode estar um pouco pior. Então, o mal e o pecado são as coisas que são feitas, né? Eu já disse isso, né? E então, o profeta Isaías, ele vai dizer o quê sobre essa mentalidade? Essa nova mentalidade, né? Porque agora, eles não mais acreditam no mal, eles acreditam no relativismo. Relativismo, não há mais mal. Eu sou bom. Bom é o que eu acho que é bom, que me satisfaz. Bom é o que eu penso que é ok. Né? Viva a sua vida, siga seu coração. É mais ou menos essa mensagem atual. Mas o profeta Isaías, em Isaías 5:20, diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. E Provérbios 17:15 vai dizer: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. E só o que nós temos visto isso, hoje, principalmente no Brasil, né? Justificar o ímpio e condenar o justo, nós temos bem vistos isso. Amós 5:6 e 7 diz: buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Alosna, podemos traduzir como amargura ou aflição. Então, vós que converteis o juízo em aflição ou amargura. Né? E Malaquias coloca um prego no caixão desse pensamento, condescendente com o mal, em Malaquias 2:17, que vai dizer: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passar por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Né? Então,
Deus já previa essas situações. Essas situações, elas não aconteceram, pelo menos essa situação atual, não aconteceu muito no mundo, na história. A gente sabe que os dias de Noé foi uma dessas, que Sodoma e Gomorra foi outra, mas não houve mais esse tipo de coisa, até agora. Em geral, na história, desde a morte de Cristo até hoje, a tendência das pessoas era terem sempre a consciência do mal, a consciência do pecado e a certeza de que havia uma pós-vida e que havia danação eterna. E isso sumiu. Isso sumiu completamente da mente das pessoas. Elas não têm mais essa noção. Isso eu sei de conversar com as pessoas. Isso eu sei de testemunhas. Minha filha mesmo, essa mensagem foi inspirada pela minha filha porque ela trouxe essa realidade de onde ela trabalha e praticamente ninguém tem a consciência mais do pecado. Para eles está tudo bem, está tudo ok. Desde que eu faça caridade. Né? Agora, o que, né, caracteriza essa mentalidade, além dessa falta de consciência, né? Bom, essa história da caridade. Eles acreditam que podem salvar pelo pagamento, se salvar pelo pagamento. Veja, isso é uma mudança sutil, porque as pessoas antes, sobretudo de algumas denominações, acreditam nisso, mas elas tinham consciência da danação. Elas só acreditam numa soterologia completamente herética em relação à Bíblia, entendeu? Mas essas pessoas aqui não fazem, não é desse mesmo tipo, não é desse mesmo tipo. Elas não querem se salvar do inferno, elas querem fazer caridade e bondade para amortizar o karma e manter o seu status aqui na Terra. No máximo, elas querem garantir uma reencarnação igual ou melhor, e quando transcendem um pouco, elas acham que podem ir para uma outra dimensão melhor, a partir dessa quebra de karma. Este é o verdadeiro paganismo que hoje está na cabeça da grande maioria das pessoas. Os pregadores, as pessoas têm que entender que nós não estamos falando com aquela pessoa da década de 80, o católico não praticante, o sujeito devasso, não sei o quê, egoísta, capitalista. Não. A gente está falando com outro tipo de pessoa. Nós estamos falando de pessoas que acreditam em deuses estranhos, que fazem rituais para deuses estranhos, que se comportam como os gentios da Babilônia e que acreditam piamente que não há inferno, não há céu, não há Deus, que há deuses e que elas precisam amortizar esse karma mediante sacrifício, seja a partir de aborto, seja a partir de qualquer outra coisa, para depois conseguir alguma coisa neste mundo, seja manter o seu status, seja subir de status, seja talvez até transcender para uma outra dimensão. É essas pessoas que a gente está falando hoje. Isso não estou mentindo, é 90%. É 90%. Entendeu? Então, quando elas fazem caridade, e isso que eu peguei da minha filha, quando ela me disse a descrição, elas não querem caridade de volta. Elas não querem. Porque na cabeça delas, se elas fizerem uma caridade e você tiver de volta, então ela fica em dívida. É impressionante. Eu nunca tinha visto isso, porque faz muito tempo que eu não tenho contato com ninguém. Mas depois eu notei, comecei a prestar atenção. Elas não querem, elas vêm dar uma coisa para você, aí você depois quer dar uma coisa. Não, isso aqui foi uma mensagem que eu recebi e eu estou te dando isso aqui e tu não me dá nada não, porque é questão de karma. Elas pensam exatamente isso. Então elas precisam entender, né? Elas precisam entender uma coisa, que Deus diz o contrário. Uma coisa que elas não conseguem compreender, que é o quê? Há céu, há inferno, há danação eterna.
E o que quer que elas paguem, o que quer que elas deem, não vai fazer a menor diferença. O dinheiro sujo delas não vai livrar elas. A caridade porca delas não vai livrar elas, ok? A benevolência delas é maligna, a moral é satânica, essa moral é satânica, e não há nada que elas possam fazer. E o que elas menos conseguem entender é que a salvação é totalmente gratuita. E elas não conseguem conceber isso. Elas conseguem conceber uma igreja, por exemplo, qualquer, seja evangélica ou não, que cobre para você estar lá dentro. Isso elas aceitam. Mas elas não aceitam uma igreja que nem uma igreja verdadeira, em que diz que você é salvo único e exclusivamente pelo sangue de Cristo que foi dado para elas e que elas necessitam apenas aceitar. Porque este paganismo delas impede, essa crença delas impede de aceitar uma dádiva, porque no momento que elas aceitam uma dádiva, ela diz que estariam em dívida. Essa é a lógica satânica que reina na cabeça desse pessoal. Que precisa entender, olha, você que pensa isso, entenda, seu dinheiro não vai te salvar, suas bondades não vão te salvar, sua benevolência é maligna, não adianta, mas Cristo morreu e se sacrificou voluntariamente por você. E esse sacrifício voluntário exige de você o seguinte, a única coisa que ele exige, que você creia e aceite voluntariamente. E que voluntariamente você sacrifique o seu eu, o seu antigo eu, em nome desse que te salvou. Não adianta você dizer que crê e não sacrificar. Porque não há remissão de pecado sem arrependimento. E sem derramamento de sangue. O sangue foi derramado. Agora você precisa se arrepender. Agora você precisa aceitar. E agora você precisa viver de acordo com o que você aceitou. É muito simples. Se você não faz isso, você tem que entender uma coisa muito clara. E isso está impresso no coração de cada um quando sente a desolação e o medo da falta de propósito que eles sentem, de estar sempre tendo que realimentar esse ciclo vicioso de compra de benesses nessa terra, que, esse mundo vai acabar, ele não é eterno. 2, a cada dia que passa é um passo em direção à cova. E na hora que você morrer nessa situação, você vai acordar no inferno. É bem simples isso. Você pode escolher duas coisas, não acreditar nisso. E eu acredito que não acredite. Porém, se essas benesses são tão boas, por que se está sempre vivendo em tormento? Por que essas pessoas estão sempre em tormento? Eu sempre as vejo atormentadas, nunca em paz, sempre devendo, sempre tentando pagar alguma coisa, sempre tentando livrar esse karma. Se isso é uma coisa boa, se isso vai te dar um livramento, por que te dá tormento ao invés de paz? Elas nunca se indagaram que não tem paz? Nunca se indagaram. Elas sempre estão em tormento, em situação de medo, em situação de desconforto psicológico, em depressão, sem propósito algum. Às vezes tem dinheiro, às vezes tem muito dinheiro, às vezes não tem nada e mesmo assim estão nesse desespero. Não adianta nada, porque o que não tem nada vai se ferrar do mesmo jeito. Entendeu? O IUP eu acho que era mais vantajoso, porque ele passava por cima de todo mundo, pelo menos arrumava dinheiro. Os que ficaram vivos, a maioria se deram bem. Essa desolação aconteceu recentemente por causa das crises, e o jovem hoje, por exemplo, principalmente o jovem, ele sabe que não tem mais futuro. Não tem mais futuro. Você sabe que nunca vai poder se aposentar, não adianta o quanto você trabalhe, não adianta o quanto você tente fazer as coisas. E se você for honesto aqui no Brasil, pior ainda. Aí é que você não vai conseguir nada. Tem um fenômeno na China que os estudantes estão rasgando, eles estão desistindo, eles estão rasgando todos os seus diplomas, eles se matam por 12 anos, aí quando saem não arrumam um emprego, não conseguem nada, aí o entregador de iFood ganha mais dinheiro que eles. Aí eles estão simplesmente give up, eles têm até um nome em chinês que eles falam, que é como se fosse se deitar e esperar morrer.
Você imagina a situação. E o que eu acho que vai acontecer no Brasil? O tempo está acabando. O que eu rogo para essas pessoas é que, se o que você crê é correto, por que você não tem paz com o que crê? Com o que você crê? Porque nós temos paz, apesar de todas as coisas que acontecem conosco, e acontecem conosco, e acontecem com eles, acontecem com todos, porque Deus diz que a chuva cai sobre o justo e o injusto, mas nós temos paz. Eu tenho paz. Eu estou tranquilo. Eu sei para onde é que eu vou quando eu morrer. Mas você sabe para onde é que você vai quando você morrer? Sabe qual é o nível da dimensão que você vai? Ou você vai voltar num cachorro? Como é que é? Você tem alguma lógica aí? Não sei. Mas eu estou dizendo que isso é muito sério, porque nós estamos falando da sua eternidade, da sua alma imortal. Porque, pelo menos, essas pessoas, no geral, acreditam numa alma imortal. Elas acreditam. Tem os materialistas, mas esses são mais resquícios da época dos Iupes lá. Eles eram materialistas. Eles acreditavam que morria e acabava. Eu disse, tudo bem, então vai fundo, consegue tudo que você puder nesse mundo, porque você só tem esse mesmo. Mas os espiritualistas, não, eles acreditam numa eternidade de alguma forma, nem que seja um Ouroboros, né? Correr atrás do rabo, voltar para cá e ter mais karma e voltar, que eu acho meio sem sentido. Mas eu pergunto, faz sentido essa falta de paz? Recentemente, agora em Fortaleza, um amigo meu disse que um cara da alta sociedade ele pulou do 5º andar e se matou. É um sujeito bem rico lá, dono de uma marmoraria gigantesca, ele se matou. Ninguém diz o que é, a conversa que diz que é depressão. Eu sei que o pessoal da elite, a maioria é espiritualista, a maioria. Eu sei porque eu conheci, quase todos eles queimam incensozinho lá e fazem aquelas coisas todas. Então, eu digo, se arrependa. Aí eu volto para João, se arrependa porque é chegado o reino dos céus. Se você não se arrepender, não se pode fazer nada. Jesus Cristo dá uma coisa de graça, ele derramou o sangue precioso dele, a coisa mais cara, a mais valiosa, na verdade, não cara, porque ela é de graça, mas a mais valiosa é de graça. E eles não querem. Não quero porque eu não quero ficar devendo. Não, é de graça, você não vai ficar devendo. Você não vai ficar devendo. É de graça. Só precisa aceitar. Agora, por que não aceita? Né? Porque tem aquela convicção de que pode se salvar pelos próprios meios. Não há salvação pelos próprios meios. Nossa dívida é impagável, o pastor já falou. Eu nem ia fazer mensagem hoje, eu pedi para o pastor, o irmão Davi, vir no meu lugar, aí eu digo, olha, se nenhuma mensagem aparecer para mim, eu não venho, porque eu escrevo rápido, mas eu não consigo, se no tema não vem, eu não falo. Aí a minha filha, no café, comentou isso, eu digo, olha, isso é importante. Isso é uma coisa que nós que damos mensagens, que for fazer evangelização, precisamos entender que nós não estamos mais tratando com aquela pessoa de 20 anos atrás. Nós estamos tratando com pessoas que não conseguem mais discernir a direita da esquerda. E então a gente precisa rever a nossa abordagem de falar com essas pessoas, porque são a maioria. Infelizmente, é a maioria. No Ocidente, é a maioria já. Isso aí já está provado. O slogan, né, 50% cristão, é só slogan. É só estatística que o cara responde ali da boca para fora. No fundo, o que ele está praticando é outra coisa. Completamente. O que ele acredita é outra coisa completamente diferente. Então é isso, vamos orar e depois nos dividirmos para oração. Senhor Deus e Pai, te pedimos que essa mensagem, Senhor Deus, toque as pessoas, que elas entendam que a tua dádiva é gratuita, que o teu sangue foi derramado por nós, mas que tu não pedes nada a menos que seja para crer em ti, Senhor Deus, que é o nome sobre todo nome pelo qual importa que sejamos salvos. Eles odeiam o teu nome, mas só o teu nome pode salvar. Só clamando o teu nome é que poderemos ser salvos. E um dia salvos, Senhor, podemos compartilhar da tua paz, da tua glória e do teu poder em nossos corações, através do teu Espírito. Pedimos que perdoe os nossos pecados, Senhor Deus, que as pessoas entendam a seriedade e a situação dos tempos atuais. E que assim, Senhor Deus, nossas pregações possam surtir efeito de acordo com tua vontade, através do teu Espírito, em nome do teu Filho Jesus.